Eu tenho certeza que a vida é uma novela, todo mundo recebeu o roteiro e não chegou na minha porta este roteiro. Porque não é possível. E a outra ligação que eu quero fazer, e eu quero fazer essa ligação com vocês, do meu sentimento de raiva de não ter roteiro, claramente não tem esse roteiro, mas um sentimento um pouquinho pior, que é o sentimento da síndrome de escorpiana, entendeu? Da síndrome da pessoa ali que não existe, essa síndrome eu tô inventando agora, que é a pessoa que acha que sente demais, que ela é muito filósofa da vida. E aí eu tô aqui fazendo um vídeo sobre filosofias da vida. A hipocrisia, ela existe, gente. A gente tem que assumir que ela... Vamos aceitar que a gente é um pouco hipócrita também. Mas essas coisas se relacionam. O roteiro com a síndrome sei lá, de espelho encantado. Por quê? Se a gente assume que existe um roteiro das coisas, né? Que o roteiro tá ali, tá dado. Alguém já criou esse roteiro, né? Mas que todo mundo, mesmo se for neurotípico, pode perder a mão no roteiro, entendeu? Pode perder um pouquinho a mão no roteiro ali. Talvez a gente a gente entende que o roteiro tá ali muito pra gente também impressionar as pessoas. E aí se a gente tira, né? A gente assume que, cara, a gente não tem o roteiro da vida pra, sei lá, pra tudo que a gente precisa. E a gente perdeu um pouco da vontade de impressionar as pessoas, justamente assumindo que a gente não tem o roteiro de tudo, que a gente não sabe tudo. Talvez a gente não queira impressionar. E se a gente não quer impressionar, a gente não finge que a gente é muito profunda. E a gente pensa que, na verdade, profundidade demais, profundidade em excesso, ela afasta as pessoas, ela não aproxima. E eu acho que esse é o foco deste vídeo, falar sobre acessibilidade na comunicação subjetiva demais nos meios culturais. Ai, ficou bonito, menina! Nossa, eu acho que esse podia ser o título do vídeo, mas aí eu acho que eu... vou dar um exemplo sobre o Sesc para vocês. Vocês já repararam que quando vocês pegam uma programação cultural, vamos focar aí na coisa cultural, artística, né? Sempre tem uns títulos muito abstratos e absurdos. Por exemplo, Oficina Criativa, os ventos que inventaram todas as ventanias que sopram nossas mentes. Por que esse título? E eu pergunto, por que esse título? Qual é a proposta de quando a gente... E olha, eu vou fazer um parênteses, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. Eu fiz um outro vídeo, não sei se ele vai ser antes desse, eu não sei ainda, que eu incentivo todo mundo a gostar de arte abstrata, a gostar de coisas mais nonsense, e eu acho que é muito foda a gente gostar de coisas nonsenses, abstratas e tal. Só que para você ter acesso a isso, você tem que ter acesso. Para ter acesso, você tem que ter acesso, né? E quando a gente está pensando em uma programação de cultura, a gente está pensando em tentar acessar as pessoas. Quando a gente está conversando com o seu amigo no bar, quando você está conversando com uma pessoa que você está ali trocando ideia, você tem que acessar essa pessoa, você quer comunicar alguma coisa. E se você está muito mais preocupado em impressionar com as suas belas palavras, a gente não está acessando. E é isso que eu quero falar, é disso que eu tô falando, e talvez eu esteja me enrolando nas minhas próprias palavras hoje. Mas eu acho que essa é a questão, é a gente não levar a sério demais. Por várias questões. Vamos lá. Primeiro, realmente não é acessível. E eu tô falando de acesso de todas as formas. Recorte social, tá? Quem são as pessoas que vão se sentir confortáveis para ir numa oficina, para ir num lugar que realmente que tem esse título, que tem o título Vento dos Ventos Ventantes, que inventaram todas as ventanias dos meus corpos que celestes. Não tem. Quem que vai? Segunda, impressionar com palavras difíceis faz com que as outras pessoas se sintam mais burras. E aí é uma grande síndrome de quem tá vendo a roupa, quem tá vendo o rei pelado. Vou perguntar, vocês já tiveram esse momento da vida, não sei, de estar com pessoas que você se sentiu meio burra? Que a pessoa tá falando coisas difíceis, que as pessoas estão falando ali coisas muito impressionantes e tal. E eu falo que existe equilíbrio, tá? Existe equilíbrio para tudo. Mas existe também um fator que eu acho que é um interesse social, um interesse político, de que a gente realmente continua se achando burro quando a gente vê uma bolha, sei lá, de artistas burgueses que estão falando frases bonitas pra gente não acessar, entendeu? Pra gente se sentir burro e falar, ah, realmente, acho que eu não pertenço a esse lugar aqui, porque são muitas frases bonitas. É,
E, de novo, existe um equilíbrio para as coisas. Eu tô falando principalmente do que não é necessário, daqueles excessos, da nossa sobra, que a gente pode assumir, que a gente só tá querendo impressionar. A gente, socialmente que eu tô falando, a gente, sociedade. E isso a gente pode começar nas nossas conversas aqui, no nosso dia a dia, com as pessoas. E é por isso também que fico repensando muito como que eu vou me comunicar no YouTube, como que eu vou me comunicar nas minhas redes sociais, sabe? E eu gosto de uma baboseirinha, eu gosto de uma frasezinha bonita, toda cheia de frufru, eu acho bonito. Mas existe algo em mim que não leva tão a sério, talvez, sabe? Sei lá, uma quebra de alguma coisa, sabe? Eu tô falando muito sobre, primeiro, a gente assumir que a gente talvez não saiba o roteiro das coisas. E que tá tudo bem, que a gente nem sabe, nem sempre vai ter o melhor título. Mas às vezes falar, oi, eu não sei o roteiro, eu não sei o roteiro dessa conversa, pode ser a melhor coisa. Às vezes, colocar o título de uma programação cultural, algo muito simples, é a melhor coisa. Às vezes, você ter passado 70 horas pintando um quadro e colocar um nome muito aleatório pode ser mais interessante do que colocar um poema absurdo. Porque a gente afasta um pouco a sensação de ser pretensioso demais. Eu acho que a pior coisa pra mim no mundo artístico e cultural é a pretensão de ser profundo demais. Isso é o que me afasta como artista, é o que eu acho que afasta as pessoas que não, nunca fizeram parte dessa bolha artística, que nunca frequentaram o Sesc da vida, porque esse medo de ser burro é o medo de estar boiando demais. Então, e aí eu vou dar mais uma frase para que você não tenha medo também. Se você tem medo de pessoas que falam bonito demais, vou dar uma frase perfeita. Seguinte, eu sou uma pessoa que realmente eu tenho uma sensibilidade muito grande, porque a pessoa toma um medicamento, tem depressão, ansiedade, a gente tem essas coisas. E a gente está em Setembro Amarelo, vamos ser sinceros. A pessoa que é sensível demais, aquela que tem realmente uma profundidade, que ela consegue ver as camadas e camadas, e ela entende toda a complexidade das coisas. Geralmente não é a pessoa que quer provar pra ninguém, impressionar demais com a sua profundidade e sensibilidade. Geralmente ela quer quebrar um pouco isso, porque sensível demais dói. E ninguém quer ficar explorando pro mundo a dor que sente o tempo inteiro. Então, aquela pessoa que quer mostrar que é profunda demais, pra mim, ela é uma poça d'água. Então, talvez esse vídeo seja uma reclamação, seja um desabafo, não sei. Não sei pra onde ele vai. Mas pra gente refletir um pouco mais sobre a nossa acessibilidade dentro desse roteiro cultural onde a gente quer muito mais impressionar do que comunicar de verdade. Talvez esse vídeo seja uma utilidade pública, para que você não coloque no seu Tinder, por exemplo, um poema, mas talvez só fale quem é você. Sabe aquela frase da pessoa que fala, eu sou intensa demais? Às vezes é só uma pessoa muito, muito, muito mal educada. E isso vale para cultura, isso vale para qualquer lugar. Às vezes um quadro que tem um nome gigantesco não quer dizer necessariamente alguma coisa. Não vai necessariamente achar que você é um grande poeta só porque você escreveu palavras difíceis. Ou pelo menos a gente não deveria, né? Não sei. Eu acho que eu me perdi demais nesse vídeo. Não esse não, né? Eu acho que eu não sei o que eu falei. Eu acho que eu me perdi. Eu acho que eu fui prolixa.